Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos ter mais um capítulo, mais um episódio, no caso, dessa nossa caminhada, jornada de 52 semanas, né? A respeito do livro As Prisões Invisíveis da Ansiedade. Hoje estaremos sobre o tema As Faces da Ansiedade. Esse é um tema que ele é muito individual. Na verdade, tudo na ansiedade, tudo que a gente sente como ser humano é individual. E o entendimento disso faz com que a gente consiga prosperar, porque assim, a gente só consegue progredir nesse processo de acordo com que a gente vai caminhando, nos entendendo um pouquinho melhor a cada dia, a cada passo, a cada movimentação nossa, certo? E parece ser muito simples essa movimentação quando a gente vai falando sobre ela, só que ela não é uma receita de bolo. Por exemplo, os passos que eu dei na minha vez, o que eu tive que fazer para me entender um pouco melhor, o que eu ainda tenho feito para me entender um pouco melhor, não vai ser a mesma coisa para você. De repente, as reações no corpo sejam parecidas, mas não vai ser a mesma. Então, falando nas faces da ansiedade, vamos nos levar aí, vamos num caminho assim imaginativo, vamos por assim dizer. Se você tivesse que atribuir um rosto ou uma forma para sua ansiedade, qual seria essa forma? Você já se fez essa pergunta? Porque assim, ó, é importante a gente ter essa imagem em mente. Depende do seu processo, depende de como tá a sua ansiedade, tá? Quando você chega num estágio muito forte de ansiedade, num ponto que. Como que eu vou explicar? Num ponto onde ela te domina demais e você tenta por vezes escapar e não consegue, ter uma noção do que você está enfrentando, sabe? Ter uma imagem disso mais simplifica. Eu ia falar que era mais, mais fácil, mas não é tipo literalmente mais fácil, só que simplifica bastante na questão de ajudar a enfrentar aquele momento. Tipo assim, ter um rosto. É porque boa parte da sua luta contra a ansiedade é contra um inimigo invisível, né? O nome do livro, inclusive, é As Prisões Invisíveis. É que você está preso em um lugar que você não enxerga. Você sabe que há um limite que você não consegue ultrapassar, mas você não enxerga de fato esse limite. E quando você ultrapassa esse limite, normalmente começa a vir as reações no seu corpo, né? As reações de forma física que ocorrem normalmente. Então, assim, como você está nessa jornada de autodescoberta, quando você consegue atribuir uma forma, né, ou imaginar, porque assim, ó, o rosto que a sua ansiedade tem, né, tipo assim, ó, a cada episódio ela vai ter uma forma diferente, porque ela vai estar atacando áreas diferentes do seu corpo, entende? Tipo assim, depende do nível de estresse, depende da quantidade de medo que você tem, né? A gente tem essa sensação horrível de mão suada, de coração palpitando, sabe? Essa questão do ar mesmo, que parece que o pulmão vai ficando pesado, você sabe, você puxa o ar, parece que não vem ar, e você fica, parece que cheio de nós, sabe? Parece que tudo em você dói, o seu corpo fica duro, você fica tenso, né? A reação instintiva que veio com a gente para que a gente pudesse avançar no quesito de vou enfrentar ou correr, ela tomou conta da gente de uma forma assim muito grande, a ponto da gente não conseguir enfrentar pormenores, né? O que seriam esses pormenores? Uma coisa que a gente falou bastante no último episódio, né? No caso, no segundo capítulo, o medo de não ser aceito,
né? O medo de não ser aceito, o medo, ele gera um sentimento muito carregado e a gente tem medo de ser apenas quem a gente é perto de outras pessoas. A gente fica tentando ser o que a gente não é para conseguir ser aprovado, não consegue ser aprovado, deixa de fazer o que a gente de fato queria fazer na maioria das vezes, não sabe o que realmente quer e fica numa situação onde você se encontra sempre sem rumo, sem alicerce, porque você fica se perguntando sempre, né? Tipo, como que eu consigo fazer tal coisa? E aí você determina que você quer fazer tal coisa e você acaba não fazendo essa tal coisa por esse medo. E aí esse medo dispara o gatilho da ansiedade em você e ele vai somando com outros medos, né? Como foi dito no último episódio, e isso vai soltando cada vez mais reações físicas no seu corpo e você vai ignorando essas coisas até que chega num ponto que você não tem tipo para onde ir, sabe? Você é como se você tivesse literalmente correndo vendado no meio de um tiroteio. Você não sabe qual foi o tiro que te acertou e nem de onde ele veio, porque você simplesmente colocou uma venda e saiu correndo, igual um desembestado, no meio de um tiroteio, sabe? E a gente se permite ficar nessa situação sem perceber. É uma coisa que vai acontecendo tanta coisa ao nosso derredor ali. É porque assim, a gente precisa conseguir entender muito da nossa criança interna. Tem uma criança não realizada dentro da gente que a gente esqueceu dela por muito tempo. Eu passei muito, eu fui, foi um assunto mais abordado durante do começo da minha terapia. E assim, para mim foi uma coisa que mudou minha vida completamente, porque eu consegui entender muita coisa do meu comportamento que eu não sabia que eu tinha. E a gente não reconhece justamente porque a gente não consegue compreender isso. Porque assim, ó, a gente não pode ficar revivendo o passado a vida toda, porque senão a gente entra em depressão, né? O pessoal fala que depressão é excesso de passado, não é só isso, tá? Assim como ansiedade não é só excesso de futuro, depressão também não é só excesso de passado. A depressão é quando você se prende num determinado tempo do seu passado, e não é que você fica excessivamente pensando no seu passado, só que as suas emoções ficam presas lá por alguns motivos, então você precisa conseguir desvencilhar aquilo, né? E essa barreira não é uma barreira fácil de vencer. E assim é a ansiedade, só que a ansiedade ela é um pouco diferente, porque a ansiedade, diferente da depressão, a ansiedade ela é um instinto natural do seu corpo que ela se adaptou a uma forma diferente ao mundo moderno, né? Hoje em dia, as coisas que assustam, que nos assustam, são diferentes das coisas que nos assustavam antigamente, né? Os predadores de hoje, é, eles são mais metafísicos, né? Eles não são fisicamente visíveis na maioria das vezes, né? Tipo assim, por exemplo, o medo da aceitação às vezes está relacionado à multidão, mas às vezes nem é relacionado à multidão, é relacionado à sua própria imagem. A pessoa tem um problema de autoimagem, né? Ela não se enxerga capaz de fazer determinada ação. Não é nem porque ela tem medo que a galera não aceite ela não consegue se aceitar. E foi o que eu falei no vídeo passado relacionado a relacionamentos, né? A gente espera uma pessoa top, né? E a gente não é uma pessoa top pra gente mesmo. Então, assim, a gente precisa entender que essa caminhada ela é evolutiva, assim como tudo foi evoluindo ao nosso redor. O problema é que, pelo menos é o que eu sinto quando eu analiso o mundo ao redor, né? E quando eu falo mundo ao redor, é o mundo perceptível ao meu olho, porque cada um tem um mundo particular, né? Pelo menos alguns filósofos dizem isso, né? Defendem isso, que a percepção de mundo, como as nossas percepções de mundo é diferente, o mundo onde o Rainer vive não é o mesmo mundo onde você vive, né? O mundo onde você vive, ele está de acordo com a sua percepção. Por isso que as nossas ansiedades é diferente. Por isso que o rosto que a minha ansiedade teve para mim em um momento não é o mesmo que ele vai ter em outro momento, porque a nossa percepção ela vai mudando de acordo com o tempo e a percepção minha sobre a mesma situação que a gente tenha passado juntos, provavelmente, não vai ser a mesma.
porque a bagagem que eu tenho antes daquele momento é diferente da sua também. Então, assim, a gente precisa ter sempre em mente essa questão de quando a gente vai se conhecer melhor, quando a gente vai ali buscar o autocontrole, a gestão dos nossos sentimentos, a gestão das nossas emoções, a gente vai buscar gerir a nossa própria vida, sabe? A gente vai entrar nessa jornada, a gente precisa entender que esses passos que a gente dá é como se todo passo fosse o primeiro passo, sabe? Não é uma contagem de passo um, passo 2, passo 3. Claro que existe isso para você fazer determinadas coisas na vida. Por exemplo, para ansiedade existem sequências de exercícios que você faz relacionada à respiração, à meditação, à mentalização. Tem muita coisa nesse sentido que ajuda. Então, assim, existem-se passos para algumas coisas, mas assim, ó, a gente tem que ter ideia que essa jornada do autoconhecimento é como se qualquer passo que a gente desse, ele fosse sempre o primeiro mesmo, sabe? E você criar um hábito de se tornar uma pessoa com uma mentalidade diferente, porque essa mudança de mindset, quando você vai buscar em livros, né, quando você vai buscar esse tipo de conhecimento, você vai perceber que assim, parece ser muito fácil. Mas a realidade é que você tem que repetir essa configuração mental várias vezes para ela se fixar. Porque, tipo assim, ó, quando você começa a mudar, todo mundo duvida de você. Todo mundo vai zombar de você no geral. Entende? A gente, a gente vê muito esse sentimento de quando fala de ansiedade, né? Muitas pessoas, eu sei como é que é, eu também tenho, sabe? E algumas pessoas não entendem que a profundidade disso é diferente para cada um, que as travas são diferentes. Então a pessoa ela não quer medir a sua ansiedade pelo que você sente, ela quer medir a sua ansiedade pelo que ela sente através da ansiedade dela, entende? Eu comentei esse tempo atrás com um colega, né? A gente estava conversando sobre relacionamento, ele estava passando com algumas crises no relacionamento dele e eu falei para ele que um dos problemas dos relacionamentos de hoje, e quando eu falo relacionamentos não é só no caso igual dele, que é um relacionamento afetivo, mas em qualquer tipo de relacionamento, é que a empatia hoje ela ficou diferente. Eles deram uma conotação diferente para empatia. Porque empatia, algumas pessoas acham que ter empatia é você sofrer com o sofrimento do outro. Outros acham que empatia é você andar com o sapato do outro, é pisar nas pedras que o outro pisou. E a realidade é que a empatia, como eu falei a questão da percepção, a empatia é você enxergar o mundo do outro através do olho do outro, entende? Então você tem que se tirar tudo que tem dentro de você para que você consiga estar preparado para aquilo. Porque assim, ó, quando eu vou falar do assunto ansiedade, eu falo muito relacionado ao que eu vivi, ao que eu vi, ao que várias pessoas ao meu redor falaram, porque eu tenho uma escutativa muito forte. Então, tipo assim, muitas pessoas conversaram comigo sobre o assunto. E eu sempre tomei esse cuidado de me esforçar para escutar a pessoa sem que eu julgue ela falando, eu tenho isso também, eu sei como é, porque você não sabe como é. Você tem uma noção de sentimento de como seja em relacionado ao, tipo, ao bloqueio que a gente tem em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Mas entender de fato, ninguém consegue. O que você consegue é ter empatia, é você enxergar a situação, não é sentir o que a pessoa sente ou tentar sentir o que a pessoa sente, é enxergar o que ela sente e aceitar que aquela é a dor dela. Agora, você consegue ajudar essa pessoa? Você consegue é, ter uma conversa com ela e mostrar um ponto de vista diferente para essa pessoa? Por exemplo, esse amigo meu, né? Tava com um problema no relacionamento, eu consegui ajudar o relacionamento deles, eu conversei, expliquei para ele a relacionada empatia, que ele precisava compreender alguns pontos que ele não entendia e que
uns conceitos que estavam construídos na mente dele precisavam ser desconstruídos, sabe? Ele precisava mudar algumas linhas de raciocínio dele para ele poder conseguir enxergar o mundo pela perspectiva da parceira dele. Porque assim, ó, se você consegue enxergar o mundo só pela sua perspectiva sempre, raríssimas vezes você vai conseguir escutar alguém de verdade e ajudar essa pessoa. E eu não tô falando que a gente tem que ficar escutando as pessoas com as lamentações dela o resto da vida, até porque tem pessoas que elas não querem ajuda, elas querem ficar se lamentando. Ela quer chegar em você e quer que você lamba a ferida dela. Eu não tô falando pra você aceitar esse tipo de situação, porque esse tipo de situação às vezes faz mal até pra você, porque você se sente preso a ter que escutar aquilo, isso te incomoda, te machuca, né? Então assim, a gente precisa entender que a gente tem que fazer essas diferenciações. Tipo, vai ter momentos que a vida vai querer que você tenha uma escutativa, porque algum dia alguém te escutou. E algum dia alguém te ajudou. Por exemplo, esse vídeo chegou até você. E você tem informações que você antes não tinha, entende? Então, tipo assim, alguém vai precisar escutar isso talvez de você em algum dia. E essa pessoa, para que ela te escute, você vai precisar escutar ela primeiro, entende? Então, assim, quando a gente vai se comunicar com o mundo, a gente precisa entender que tudo é comunicação e grande parte da nossa comunicação não está na fala, tá? É quando você vai entender mais sobre o assunto de comunicação, você vai ver que grande parte da sua comunicação ela não está no que você de fato diz. Por isso que a gente precisa ter uma escuta muito forte para a gente conseguir entender como se comunicar com a outra pessoa, entende? Porque, por exemplo, essa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, parece muito, ai, nossa, é livrinho de autoajuda. Não é o livro em si, ele é para a pessoa conseguir encontrar ajuda nela mesma, mas ele não é um livro só de autoajuda. Por isso que, assim, ó, é uma jornada. Por isso que vai ser um capítulo por semana, um vídeo por semana. O conteúdo do vídeo não é o mesmo conteúdo do livro. Alguns aspectos talvez se pareçam, mas não é o mesmo conteúdo. Por quê? Porque é uma jornada. É para a pessoa entender que ela precisa continuar dando os passos dela, entende? Porque assim, ó, quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você começa a descobrir que você precisa aprender a conversar consigo mesmo. No primeiro vídeo eu comentei sobre a questão de que a gente tem mais facilidade de perdoar o outro do que de se perdoar. E isso é muito comum. É muito fácil, assim, é mais fácil a gente conseguir perdoar o outro porque você não convive com o outro 24 horas por dia. A realidade é que, assim, ó, a pessoa que te fere, a pessoa exterior que te fere, né, como você não está em contato com ela tanto tempo quanto você está em contato consigo mesmo, é mais fácil perdoar ela. Porque em uma noite de sono, né? Uma noite de sono, você dorme, você acorda com a cabeça diferente. Só que ao seu respeito, você dorme consigo mesmo. E na maioria das vezes, quem te tira o seu sono é você mesmo. Porque é você se cobrando as coisas. Então, assim, quando você começa a colocar muita coisa pra fazer e não consegue fazer, quando você começa a tentar fazer, sabe, tipo, abraçar o mundo com várias coisas e começa a gerar vários problemas em si e você começa a dar uma pane de fato, você começa a se culpar muito, você começa a falar, mas o fulano faz, mas o Beltrano faz, dá certo pra todo mundo, por que que pra mim não, e não sei o que, e eu sou um inútil, eu sou um incapaz, e você fica brigando consigo mesmo. E a gente precisa mudar a forma com que a gente fala com a gente mesmo. Você lembra que eu falei agora relacionado à questão da percepção? A gente precisa entender que assim, ó, a nossa percepção de mundo, em nós, ela não é única também. Porque você precisa entender é que assim, ó, tem a sua percepção de mundo e tem a percepção que percebe o que você percebe. Entende? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas assim, no geral, e é meio complicado explicar sobre isso, né? Conselho você escutar algumas coisas, algum material do Jacob Petrie. É um cara que fala muito sobre isso. O falso eu, né? A pessoa que você acha que você
nem sempre é aquela pessoa, porque, por exemplo, tem a pessoa que errou, mas tem a pessoa que viu que errou. Você entende? Que, tipo assim, ó, tem a sua percepção que é a que erra, que é aquela que, pô, fiz cagada, mas tem aquela outra, pô, mas eu fiz cagada. Você entende? Tipo assim, tem a versão sua que cometeu o erro e a versão sua que percebeu que cometeu o erro. Então, assim, a gente tem muito disso, né? De achar que somos certas coisas. E a gente precisa entender que a maioria das coisas que a gente acha que a gente é, na verdade, são ferramentas. Por exemplo, você acha que você é inteligente. Inteligência é ferramenta, é para você desenvolver outras coisas, sabe? Ah, eu sou um cara, por exemplo, eu sou um comunicador nato. Comunicação é uma ferramenta que você usa para falar com outras pessoas. Inclusive, tem várias maneiras de comunicação, verbal, não verbal, né? Tem várias formas de se comunicar através da arte, através da música, né? Música dizem que é arte também, e eu acredito muito nisso. Tem muitas músicas que são lindas, belíssimas. Então, tipo assim, através de filmes, né? Através do que eu tô fazendo aqui agora, através de livros. Então, tipo assim, é muito grande. Então não dá pra gente ficar nos colocando num lugar tão pequeno. A realidade é que a percepção que a gente tem da gente, ela é isso aqui, ó. Só que a gente é muito maior do que isso aqui, entende? As possibilidades que tem pra você são muito grandes. O negócio é que você tá tão trancado dentro de uma caixa que a sua ansiedade te guarda lá, que você acha que é assim. E como você escuta muitas pessoas falar que também são ansiosas, e você julga a sua ansiedade. Porque assim, ó, da mesma forma com que alguém não te escuta ativamente de uma forma empática para que você consiga se abrir de fato e a pessoa esteja disposta a te ajudar a mover aonde está alocado os seus sentimentos para te ajudar, você também não faz isso. Você entende? Então, assim, ó, à medida em que eu escutei pessoas de uma forma empática para que eu conseguisse chegar no ponto que eu tô, porque isso ajudou na minha própria evolução, entende? Então, por mais que foi pelos outros, me ajudou muito. Nossa, um tempo atrás eu trabalhava em um bar que ficava de frente para a universidade. E eu falei isso com várias pessoas. É, eu aconselhei a várias pessoas. Várias pessoas vieram eu tô com um problema assim, a pessoa chega lá, toma um e tal, aí tem os conselhos de bar, eu tive a minha fase de dar conselhos de bar, mas não eram conselhos de bar igual a galera fica fazendo piadinha, eram conselhos de fato, porque assim, ó, a maioria dos problemas que as pessoas traziam até mim remetia a mim uma lembrança de alguma coisa que eu tinha passado também, você entende? Tipo assim, quando eu conseguia escutar a pessoa de forma ativa, quando eu conseguia escutar a pessoa de forma empática, que eu conseguia, tipo assim, anular os meus preconceitos, as coisas que eu achava, que eu conseguia, tipo assim, ficar calmo com aquilo e falar, eu vou escutar essa pessoa e vou tentar enxergar o mundo através do olho dela, para que através do olho dela eu consiga tentar mostrar um ângulo diferente de vista. Não é tipo assim, ó, a pessoa enxerga aqui, eu vou fazer a pessoa que enxerga aqui enxergar aqui. Não, eu vou enxergar igual ela enxerga e vou tentar ver um caminho diferente através do olho dela. Não é através do meu olho que eu vou mostrar um caminho diferente. Entende? Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a resolver problemas em mim e coisas minhas. Então, tipo assim, boa parte da minha evolução foi escutando outras pessoas. Por isso que muitas, até hoje, muita gente ainda me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, a galera encontra meios de me encontrar e tirar conselhos comigo, porque, tipo assim, eu consegui ajudar algumas pessoas e eu gosto de fazer isso, sabe? Não que isso seja uma profissão, enfim, mas é uma coisa que, pra mim, me ajuda também, entende? Porque eu consigo enxergar uma percepção de mundo diferente. E aí eu consigo ver que, tipo assim, ó, eu preciso ajudar a ajustar as minhas percepções de mundo, entende? Porque às vezes a gente acha que o mundo ou é preto demais ou é colorido demais, mas nem sempre, e nem sempre ele tem que estar no meio termo também. Porque assim, ó, a forma com que você vai enxergar o mundo ao seu redor determina como o seu mundo será.
Então, assim, se você está enxergando tudo muito ruim ao seu redor, provavelmente você só vai ter isso no seu futuro. Não que é uma questão de lei da atração também, mas não é uma questão só disso, sabe? É uma questão de como você se porta, como você se comporta com tudo que está ao seu redor. Se você não tem um comportamento positivo que te leve para frente, que te faça progredir, que te faça ter bons sentimentos, provavelmente você não vai conseguir se desvencilhando da ansiedade. Ela vai cada vez mais te prender. Por quê? Porque ela sempre vai falar para você: lá fora é muito feio, lá fora é muito escuro, lá fora é muito frio, entende? Então, assim, a gente precisa ir se moldando para que a gente se enquadre melhor no mundo. Não é o mundo que tem que se enquadrar, sabe? Não é a responsabilidade do mundo ao meu redor se enquadrar a mim. Eu posso transformar essas coisas ao meu redor com algumas coisas, mas assim, o mundo ele tem um ritmo dele. E ele é muito acelerado. E a gente nunca vai ser capaz de acompanhar. Nós não fomos feitos para isso. Entende? O mundo foi feito para isso. A nossa evolução não é para ser tão rápida. A nossa evolução ela é para ir acontecendo naturalmente. Ela não é para acontecer a 1 bilhão por hora, ela é para ir acontecendo. Calma e vagarosamente, entendeu? O negócio é que a gente quer evoluir mais rápido do que deveria. Em alguns aspectos dá para evoluir mais rápido, mas não dá para fazer isso em tudo, entende? E aí aqui nós vamos encerrando esse vídeo, tá? Fica aí esperto, atento, ativa as notificações, comenta, compartilha, curte se tá gostando, que nós vamos continuar aqui ainda por mais alguns episódios. Faltam 49 agora, né? É isso aí, já estamos lá no terceiro vídeo e estamos no comecinho dessa jornada. Então vem comigo aí, que até o final disso eu garanto para vocês que quem acompanhar até o final, com certeza vai ter uma mudança significativa aí na vida, vai conseguir melhorar bastante esses aspectos da ansiedade, vai conseguir se enxergar de uma forma diferente e estar uma pessoa mais evoluída para dar os próximos passos na caminhada e poder continuar a seguir na caminhada aí que é, como eu disse, é uma jornada, vai pro resto da vida e é isso aí. Tamo junto, até lá.